tem dois tipos de vendas de projeto: a venda ativa e a venda passiva. O que é a venda passiva? Tá? O que é a venda passiva? A venda passiva é aquela que o cliente vem até você. Ou seja, que você recebe uma solicitação, uma ligação, uma mensagem, um e-mail, que o cliente manda para você: olha, eu quero o orçamento, né, para fazer esse projeto. Essa é a venda passiva. A venda ativa é aquela que você vai até o cliente para vender o seu projeto, para vender o seu serviço na área da infra, né, na área que a gente atua, que a gente fala aqui nos nossos canais. Então, existem esses dois tipos de vendas. Por que você precisa trabalhar nas duas vendas? Porque se você trabalhar só na venda passiva, só esperando o cliente vir até você, o que acontece? Você vai ficar com uma escassez de clientes, né? Existem inúmeras empresas no mundo, no Brasil, enfim, e essas empresas, né, estão disputando o lugar com você no mercado. Então, se você só fica esperando o cliente vir até você, qual que é o problema disso? O problema disso é que se você fica só esperando esse cliente vir, você não consegue vender em volume, ponto, tá? E a venda ativa é aquela que você vai até o cliente, tá? Você vai até ele, você chega nele e começa a abordar, começa a tentar vender o seu projeto para ele, né? Que ele contrate o seu projeto, beleza? É muito comum, tá? É muito comum no nosso ramo, né? Os engenheiros, enfim, nós da área da engenharia sabemos fazer um monte de cálculo, sabemos fazer um monte de coisa, mas não sabemos fazer a venda, a negociação, não sabemos conversar para convencer o cliente, para argumentar com o cliente, né, que ele precisa comprar da gente e não comprar do concorrente, certo? Por que ele tem que comprar da gente? Então, a gente sabe fazer cálculo, sabe derivadas, sabe fazer integral, um monte de número, calcular coordenada, um monte de coisa, e na hora de vender, na hora de negociar, fica travado, né? Então, é exatamente para isso que a gente está aqui hoje, para quebrar de vez aí esses paradigmas aí. Então, primeira coisa, entender que existem esses dois tipos de venda na nossa área, a venda ativa e a venda passiva. Se você está tendo muita venda ativa e pouca venda passiva, o que significa? Significa que você está correndo muito atrás do cliente, certo? E o seu serviço pode ser que não esteja tão bom. Porque quando o seu serviço é bom, acontece a venda passiva, ou seja, as empresas, né, começam a buscar pelo seu projeto através de indicação, através do seu site, através dos pontos de contato que você deixa disponível. Eu expliquei isso numa live que também está disponível aqui no nosso canal, onde você tem que entregar o máximo de ponto de contato possível com o seu público-alvo, com o seu cliente, certo? O que é esse ponto de contato? É onde as pessoas podem te encontrar. Então, se você mora numa cidade menor, na rádio, por exemplo, se você mora numa cidade maior, você precisa ter as redes sociais, você precisa ter o seu site, você precisa ter o contato por telefone, WhatsApp, e-mail. Ou seja, quanto mais pontos de contato você tiver, mais as chances de você conseguir a venda passiva, tá? Então, você precisa entender esses dois tipos de venda e ela precisa, né, as duas, elas precisam ser 50-50 ali na minha visão. Ou seja, todos os dias você tem que sair na caçada para vender os seus projetos, abordando o seu cliente, né, entendendo quem que é o seu cliente, indo atrás dele, comparecendo. E também você precisa ter uma parte que é a venda passiva, ou seja, as pessoas te encontram e vêm até você comprar os seus projetos de você, beleza? Então, você precisa entender que você precisa ter as duas, a venda passiva e a venda ativa, tá? Para você conseguir fazer o balanceamento ali. Por quê? Se você fica só na venda passiva, só esperando o cliente vir te pedir para fazer projeto, qual que é o grande problema disso? A maioria dos clientes que vêm até você te procurando para fazer o projeto, a maioria não, grande parte deles podem estar já com outras propostas, com outras cotações, e isso vai fazer com que você entre na disputa somente pelo preço, certo? Vai fazer com que você entre na disputa pelo preço, e aí você acaba não conseguindo disputar às vezes, ou acaba tomando prejuízo, não sabendo precificar, e enfim, cai na disputa aí por preço e acaba tomando prejuízo, o que não vale a pena, tá? Essa venda passiva é a venda que o cliente vem até você. Então, há grandes chances dele estar indo também até outro cliente, pegando proposta, pegando preço e pegando a sua ali para poder ver qual que está mais barata e contratar a mais barata. Quando você faz a venda ativa, né, quando você vende o seu projeto, o seu serviço de forma ativa, você aborda o cliente, você vai atrás do cliente, você disponibiliza os pontos de contato, o que acontece?
as chances, né, de você criar o relacionamento antes com o seu cliente, tá? Porque toda venda tem um relacionamento, né? Você tem que quebrar o relacionamento ali antes. Ou seja, o cliente tem que te conhecer, conhecer a sua empresa, saber o que você faz, saber como que você lida com aquele tipo de projeto, enfim, tudo isso é o relacionamento que vem antes da venda. Na venda passiva não tem isso. Então fica mais difícil de você convencer o cliente. Na venda ativa, né, já é mais tranquilo, tá? Você consegue ir criando relacionamento com o cliente ali, né, vai trabalhando o relacionamento, quebrando as barreiras dele, e na hora que chegar a demanda dele, já está um pouco mais fácil para você vender para ele o seu projeto, o seu serviço, enfim, o que você estiver fazendo aí de vendas de projetos, beleza? Segunda coisa, tá? Definimos venda ativa, definimos venda passiva. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vender projeto, né? É quase igual a vender qualquer outra coisa. Tá? Vender projeto é quase igual a vender qualquer outra coisa. Eu fiz uma live aqui na semana passada, depois vocês podem conferir, tá? No meu canal também, onde eu falo exatamente o seguinte, cara. Eu dei um exemplo, né? Fiz uma analogia de uma loja, por exemplo, que tem uma vitrine, que tem o mostruário dela ali. Ou seja, muitos clientes, né, vão passar na frente da vitrine. Então, muitos clientes vão te procurar, vão conhecer a sua empresa, né? Muitas pessoas, muitas empresas vão conhecer o seu serviço de projetos, certo? Mas pouquíssimas pessoas vão comprar de fato. E eu expliquei como que você faz para aumentar esse número de pessoas, né, comprando de você, tá? Sobre os pontos de contato, enfim, voltando àquele assunto que a gente estava falando. Então, quando você vê uma loja, quando você vê algo sendo vendido, comece a analisar o processo de vendas daquele estabelecimento. Como é que ele faz? Como é que a pessoa faz para vender um carro? É muito parecido como vender projeto. É muito parecido, não tem muita diferença, não. Tá? Existe um processo de vendas. O grande problema nosso é que nós, da engenharia, como eu falei, a gente não sabe vender o projeto. A gente não sabe esse processo de venda, a gente não sabe essas técnicas de vendas, a gente não sabe negociar. É exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Beleza? Então, vender projeto é quase igual a vender qualquer outra coisa. Já coloca isso na sua cabeça. A vender projeto é quase igual a vender qualquer outra coisa. Captação do cliente, negociação é quase igual. Tá? Tem algumas coisinhas que a gente ajusta para o nosso meio, para o nosso nicho, mas a técnica de venda ela é muito parecida. Beleza? Aí tem uma coisa, né, no nosso nicho, que eu estou sempre falando aqui de Civil 3D, eu estou sempre ensinando vocês a usarem o Civil 3D para desenvolverem os projetos de infraestrutura, só que as pessoas confundem na hora de vender o projeto, confunde vender Civil 3D com vender projeto, são coisas diferentes. E aí tem um erro muito grave, que é o seguinte: o cliente ele não compra Civil 3D, o cliente ele não compra o software em si, ele não compra essa ideia do software, certo? Ele não compra a ferramenta, ele compra os benefícios que essa ferramenta traz para ele, certo? Ele não quer saber se você mexe no Civil 3D, se você mexe em outra coisa. O Civil 3D é importante para você e não para o seu cliente. E a venda, né? O foco tem que estar no que o cliente pensa, o que o cliente acha de você, e não no que você acha do seu cliente. Beleza? Então, a primeira coisa, cara, para de confundir isso. Tá? O cliente não quer saber se você usa Civil 3D, ele não quer saber disso. Exceto em algumas ocasiões muito específicas. Mas na maioria das vezes, ele quer um projeto mais preciso, ele quer um projeto mais rápido, ele quer um projeto em BIM, ele quer um projeto compatibilizado, ele quer o arquivo de forma que ele consiga trabalhar as revisões depois. E aí, isso só é possível dentro do Civil 3D. Só que em momento algum ele vai, né, mencionar que ele quer o Civil 3D. Tá? Exceto, como eu falei, em algumas situações que o cliente quer contratar o projeto feito em Civil 3D, que é o que acontece com a gente também. A gente tem contratos, né, em que o cliente exige que o projeto seja entregue em Civil 3D. Então, não tem como escapar nem se eu quisesse. Apesar de eu não querer mesmo, né? A gente não usa outro software a não ser o Civil 3D para fazer os nossos projetos, porque a gente acredita na velocidade, né? A gente prova isso na prática, né? Na precisão, na qualidade do projeto, é outra coisa. Então, por isso que a gente usa o Civil 3D. Só que na hora de vender o seu projeto, na hora de vender o seu peixe para o seu cliente, na hora de chegar, de abordar, de negociar com ele, você não vende o Civil 3D, a palavra Civil 3D para ele. Você vende os benefícios que ele entrega, certo? Como eu disse, a precisão, a velocidade, a qualidade daquele projeto, de modo geral, a compatibilização daquele projeto,
a visualização que ele vai ter, ou seja, ele consegue visualizar a obra sendo feita dentro do projeto, antes mesmo dela estar lá em campo. Então, ele consegue visualizar tudo em 3D, navegar por dentro do projeto, entende? Então, ele quer esse projeto, ele quer os benefícios desse projeto, ele não quer o Civil 3D em si. Então, na hora de vender o seu peixe, de vender o seu projeto, não precisa, né, de ficar focando que você usa o Civil 3D, que você usa né, tal ferramenta ou aquela ferramenta. Você não precisa ficar focando nisso, porque o cliente, no fundo, ele quer somente os benefícios que você pode entregar para ele nos projetos que ele está comprando de você. Tá? Então, a gente não vende Civil 3D. A gente só vende os benefícios que um projeto feito com o Civil 3D entrega.